Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Bom dia. Abra sua Bíblia no Salmo número 122. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo de número 122. Diz assim o texto sagrado: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira. Vamos ainda falar com o nosso Deus. Que haja essa alegria em seu coração, como havia no coração do salmista, em estar na casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui mais uma vez nessa manhã, diante da tua poderosa presença, depois de uma semana certamente agitada, preocupações, lutas, anseios, mas que não perquemos o foco nesta manhã, que nós estamos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Santo. Que privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, não para assistir no culto, mas para lhe prestar o culto. Que teu Espírito Santo dirija essa reunião conforme o teu querer e a tua vontade. Que seja uma manhã de bênção, de renovação. Recebe os louvores que serão entoados a ti. Ouve, ó Deus, as orações que serão feitas nesse local. E fala conosco, Senhor, através da tua palavra. É isso que nós te pedimos, te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos declarar assim nessa manhã: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos declarar: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé
que os meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em... Vamos mais uma vez, bem forte. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora eu me alegro. Hoje somos livres. Eu sou livre através do teu sangue. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres, somos livres. Sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava, o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele ressuscitou, meu amado, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Exaltado pra sempre, pra sempre adorado. Pra sempre ele vive, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado. Ele ressuscitou, ele vive, e adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, Senhor. Adorado ele vive pra sempre, ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu,
até estremeceu o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande. A morte, onde estás? O Rei, Ele ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Nós cremos no amanhã. Ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu vencei, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive. Vamos declarar que Ele vive, por isso estamos aqui nessa manhã, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Só a igreja, vamos declarar, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencei, Senhor, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida, declare isso, está nas mãos do meu Jesus que vive, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Vivo está o nosso Deus, o nosso Rei, aquele a quem nós servimos, Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.
pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, e o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, pra você, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus. Tu és tudo, Senhor, tu és tudo que precisamos. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, e somente a ti, Senhor. Tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, a única direção. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vamos mais uma vez, a ti eu vou clamar. Aleluia. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Senhor. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, a nossa direção. O sol a me guiar, e tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre
que há de existir um novo amanhã, preparado pra mim e pra você, preparado pra mim. O Senhor, Ele tem os seus planos, e os seus planos eles se cumprem. Preparado pra mim, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, Senhor. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, Jesus, eis-me aqui. Se apresente ao Senhor Jesus nessa manhã, se renda a Ele, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Jesus, eis-me aqui. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Mais uma vez, a igreja do Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra. Eu me lanço. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Coloque a sua mão no coração enquanto o louvor canta baixinho. Vamos falar com Deus. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. É diante desse Deus que nós estamos aqui nessa manhã, um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um Deus que para Ele não existe impossíveis, um Deus que não mudou, mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o nosso Deus, no qual nós louvamos nesta manhã. O mesmo Deus que conhece todas as estrelas pelo nome. O mesmo Deus que colocou limite entre as águas do mar e a terra. O mesmo Deus que nos salvou antes da fundação, nos escolheu antes da fundação do mundo. É diante desse Deus que nós estamos aqui. Senhor, toma a tua igreja nesta manhã. Obrigado, a Deus, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de poder estar aqui nesta manhã, prestando culto a Ti. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. No nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode acenar para o seu irmão, antes de sentar.
Criançada aí vai salinha. Bom dia mais uma vez. Bom dia o pessoal aí da live. Bom nós estarmos aqui nessa manhã, na presença do nosso Deus. Os dias têm sido tão difíceis, irmãos. As lutas. A Bíblia diz que quem procurar viver piedosamente vai sofrer perseguições. Então, se você tem buscado viver uma vida piedosa, uma vida próxima de Deus, uma vida temente, é normal que soframos perseguições do nosso inimigo. Por isso é importante nós estarmos aqui como igreja, depois de uma semana, para muitos aqui, muito corrida, né? Muitas preocupações, anseios, enfim, a vida é uma luta, uma correria. Quem mora no Rio de Janeiro sabe quanto uma correria nesse estado. Dirigir no Rio de Janeiro tem que ser muito crente. Mas é muito complicado. Mas que bom que vocês estão aqui nessa manhã, como eu sempre digo, para prestar um culto a Deus. Estou com um pouquinho de pigarro ainda na garganta. Vou ter que ver isso. Quando eu começo a falar, dá uma vontade de tossir. Eu tenho que ficar controlando aqui às vezes. Então, se eu tossir, me desculpe aí, tá bom? Mas que bom nós estamos aqui nessa manhã. Alguns anúncios importantes. Quarta-feira, nosso culto de oração, intercessão. Estivemos aqui nessa quarta. É um culto onde não tem vindo muitas pessoas, né, mas a igreja está aqui representada. E nós louvamos a Deus, nós oramos. E ainda ouvimos a palavra do Senhor, uma palavra não muito demorada, mas não abrimos mão da palavra do Senhor. Uma palavra muito interessante, quarta-feira, no contexto diferente, que é rápido, né? Mas certamente mais à frente ela vai se tornar uma mensagem bem expositiva, versículo por versículo. Temos muitas lições a aprender, né? E Deus falou conosco na quarta-feira e oramos. Meus irmãos, quando a igreja se coloca diante do Deus Todo-Poderoso e ora, tenha certeza que coisas acontecem, né? Se as nossas orações estiverem de acordo com a sua vontade, Ele faz para a sua própria glória. Tá certo? Então, quarta-feira estaremos aqui. Domingo pela manhã é o nosso estudo bíblico. Estamos estudando aí o CETEB, Seminário Teológico de Base, né? Muito importante para a igreja. E eu estou incentivando, né? Esse seminário é direcionado principalmente para aqueles que são novos convertidos, né? Que passaram pelo batismo, e os irmãos que chegam de outra igreja, ou também da própria igreja, porque são assuntos relevantes e precisam estar, como eu costumo dizer, no sangue, né? Tem que conhecer bem as doutrinas da igreja, muito mais nesses dias loucos que nós vivemos, de tantas doutrinas estranhas. Então, estamos aqui a partir das 9 horas, estudando a palavra de Deus. Tá certo? Estamos em campanha, né? Fizemos uma pequena reforma na nossa igreja. Temos nosso próximo alvo agora, se Deus quiser, fazer o berçário também. E assim nós vamos caminhando. Essa nossa campanha vai até janeiro. Eu deixei o povo bem livre, né? Para contribuir com quanto puder. E graças a Deus o povo se envolveu, contribuiu até um pouco mais daquilo que eu imaginava. E por conta disso, a princípio eu queria só pintar a frente da igreja, mas acabamos pintando aqui dentro, trocando o carpete, compramos uma mesa de som, enfim, as coisas estão melhorando. Então o nosso próximo alvo aí é preparar o berçário, tá certo? Então, nessa manhã, se você ainda não entregou a sua contribuição, se você precisa de um envelope, né, você pode pegar com o nosso obreiro Ricardo, pode colocar uma contribuição na salva. 80% da igreja tem feito Pix, né, ou transferência. Por conta da pandemia, começou a funcionar dessa maneira e não há nenhum problema. Mas se você tem algo aí presencial para colocar, fique à vontade. Tá certo? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti pela Tua mão poderosa sobre esta igreja. Nesses dias tão difíceis, ó Deus, o Brasil tem enfrentado uma crise enorme. Os Teus filhos também não estão isentos de passar por isso. Mas graças a Ti, nós estamos conseguindo manter as portas dessa igreja abertas, Senhor. Obrigado pela Tua mão poderosa, obrigado porque o Senhor tem levantado o povo aqui e por conta disso estamos conseguindo. Sou grato a Ti, peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão dessa igreja. Para aqueles também que nesse momento não estão conseguindo contribuir, mas que a Tua mão poderosa continue sobre a vida de cada um, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Sou grato a Ti e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nessa manhã, temos uma visitante ilustre, né? A senhora Yara Mello. Não está nem ouvindo. Uma visitante ilustre, disseram aqui, a irmã Yara Mello. Não é isso? É a avó da Mariana e da irmã Carla. São irmãs, né? Claro, não tem jeito. Sim. É verdade. Salve de palmas para ela. É da Nova Vida, não é isso? E estou sabendo que hoje está completando 90 aninhos. Nem parece, irmã. Não parece. Podemos orar pela irmã? Nessa manhã? Pode vir aqui à frente. Nesse dia também a minha cunhada, só que ela não está aí, né? A Soninha está completando também, essa semana fez. Vem aqui, irmã, então. Vem aqui, pode trazer ela aqui para a gente orar por ela. E isso aqui à frente, como sempre nós fazemos aqui, com calma. Pode vir com calma. Tem mais alguém que fez aniversário esse mês que eu não saiba? Se tiver, pode vir aqui também. Isso. Seja bem-vindo no nosso meio. Tá bom, querida? Vamos orar, fica de frente. Vamos ficar de frente para lá. Isso. Estenda as suas mãos, né, sobre a vida da nossa irmã Yara. Senhor Deus e o Pai, obrigado, Deus, por esta manhã, nossa irmã que está completando mais um ano de vida e na Tua presença. Eu tenho certeza, Deus, que ela é grata a Ti, ó Deus, por mais um ano de vida, por tudo aquilo que ela tem visto o Senhor fazer na vida dela, na vida da sua família. Então, nesta manhã, eu peço que a Tua bênção continue sobre a vida dela, a sua saúde, ó Deus, sobre toda a sua família, aquilo que ela tem apresentado a Ti. E nesta manhã eu apresento o coração dela, os pedidos dela a Ti, para que o Senhor faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa também a Soninha, minha cunhada, abençoa a vida dela, continua com ela, direcionando a cada dia, abençoando o seu casamento, a sua filha, a nossa família, fazemos parte. Deus, eu entrego as duas nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. E a minha salva de palmas para ela. Deus abençoe, tá bom? O Diego falou que paga o almoço depois, aí quem quiser, né? Ao vivo, hein? Tô falando ao vivo, hein? Molhar a garganta aqui. Antes da palavra, eu queria orar nessa semana. Muitas pessoas me procuraram com pedidos, com situações. Tá? E se você também tem algo, coloca a sua mão no coração. Vamos pedir a Deus. Nós estamos diante do Senhor. E aquilo que nós vamos fazer agora é muito importante, a igreja reunida. Vamos falar com Deus. Se você tem algo a presente ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa manhã como igreja. Nessa semana chegaram algumas situações diante de mim, ó Deus, para apresentar a Ti. Eu quero apresentar cada situação, cada família, cada problema, cada impossível a Ti, ó Deus. Queremos unir a nossa fé junto com a Tua vontade, ó Deus, para que, se for da Tua vontade, aquilo que nós estamos apresentando a Ti, o Senhor realize para a Tua própria glória. Toma cada situação que foi apresentada, toma cada situação que cada irmão aqui, cada irmã tem apresentado a Ti, ó Deus. Existem situações impossíveis,
Ó Deus, mas o Senhor é o Deus do impossível. Portanto, nesta manhã, nós entregamos a Ti os pedidos, as nossas preocupações, os nossos anseios a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis. Capítulo 18. Deixa aberto aí. Nós vamos orar e conforme for fazendo a exposição, nós vamos vendo aí os versículos nessa manhã, que vai ser a partir do versículo 22. Mas vamos orar primeiramente. Primeiro de Reis 18, a partir do versículo 22. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, toma, Deus, a Tua palavra nesta manhã. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. E que nessa manhã não seja diferente, Senhor. Eu dependo de Ti, da ação do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar com a Sua igreja. Mas eu preciso da Tua graça, da Tua capacidade, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, da Tua intrepidez, para que eu possa ministrar a Tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, vamos dar continuidade à exposição do capítulo 18 nesta manhã. Mas vamos dar uma revisada rapidamente do que nós vimos na semana passada. Na semana passada, trabalhamos apenas duas questões. Primeira questão é que a igreja brasileira precisa ser uma voz profética. Trabalhei isso domingo passado, falamos sobre isso. Precisamos nesses dias de profetas verdadeiros que denunciem tanto o pecado do povo quanto o pecado do rei, dos governantes, como fez Elias diante de Acabe e do povo. Então essa foi a primeira questão que nós trabalhamos. Segunda questão, vimos que um dos grandes problemas que existe em nosso meio, digo no meio evangélico, é que muitos até querem seguir a Deus, mas também querem seguir a Baal. Ou seja, querem até seguir a Deus, mas também querem seguir caminhos que não agradam a Deus, justamente como o povo de Deus no dia do profeta Elias. E expliquei então que em nosso contexto, seguir a Baal significa seguir caminhos que não agradam a Deus. Então nós trabalhamos bastante essa questão. Vimos então que Deus ele não admite isso, portanto ele chama o seu povo, através do profeta Elias, a tomar uma decisão. Tomaram a decisão. E o povo, pelo menos naquele momento, se voltaram para Deus. Então nós fizemos algumas aplicações em cima dessas duas questões aí. Amém? Na semana passada paramos no versículo 21. Vamos agora então dar continuidade aos outros versos. Versículo 22 de hoje. Preste atenção e acompanhe aí para você entender bem. Elias diz então para o povo, versículo 22. Disse então Elias. Preste atenção no que ele diz. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Até aqui. Na verdade, havia outros profetas. Pelo menos uns 100, que nós vimos que Obadias tinha escondido para que não morresse por ordem de Acabe e Jezabel, como vimos lá no versículo 4, capítulo 18. E o próprio Obadias tinha informado a Elias. Mas, provavelmente, o que Elias está querendo dizer quando diz, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, é que somente ele, nesse momento, estava solto e estava ali presente, pois os outros estavam presos. Então, provavelmente é isso que ele está querendo dizer. E aqui, meus irmãos, aqui, eu já aprendo uma grande lição.
Aqui eu já aprendo uma enorme lição. Volte lá no versículo 4 desse capítulo para você acompanhar meu raciocínio e aprender o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Volte um pouquinho no versículo 4 do capítulo 18. Que diz o seguinte: enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas. Grave isso. E os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada um, e lhes forneceu comida e água. Meus irmãos, o versículo 4 é claro: Obadias reuniu 100 profetas. E nós estamos falando de 100 homens, preste atenção nisso, que tinham o mesmo ofício que Elias, ou seja, eles eram profetas como Elias. Mas observem o contraste. Enquanto Elias estava livre, diante do rei Acabe, não correndo nenhum risco de morrer, pelo menos nesse momento, desafiando os profetas de Baal, por outro lado havia 100 profetas, escondidos em cavernas, não poderiam aparecer em hipótese alguma na frente de Acabe, pois eles poderiam morrer. Nenhum deles fez cessar a chuva, nenhum deles tinha ressuscitado algum defunto, como Elias ressuscitou, enfim. Mas o fato é, os 100 profetas, e que o verso 4 deixa claro que eram profetas do Senhor, certamente eram homens de Deus, tanto como Elias. Isso é um fato. Mas o fato é, o profeta Elias foi escolhido, aqui está o ponto, por Deus. Ele foi chamado para uma missão diferente. Ele foi chamado para uma missão específica. Elias era um profeta que sempre estava na frente dos holofotes. Tinha acesso ao palácio real. Ele falava com o rei. O povo conhecia pelo nome. O rei conhecia o seu nome. Elias fez a chuva cessar. Ele vai fazer o fogo cair do céu. Mas a grande verdade é que essas diferenças que nós vimos aqui mexem com a gente. Pois homens como Elias nos impressionam, irmãos. Não vim dizer que não, que nos impressionam. Nos inspira. Nós, pregadores, queremos pregar sobre Elias. Mas os outros profetas, digo os 100, nem sabemos os nomes deles. A Bíblia nem fala. Não nos interessamos para pregar sobre eles. Meus irmãos, o rei não os conhecia. O povo não os conhecia, nunca estiveram na frente dos holofotes do povo. Não frequentava o palácio. Mas o fato é, eles eram profetas do Senhor, como deixa claro o versículo 4, da mesma forma que Elias era. Eles eram homens de Deus. Era justamente dessa forma que Deus os via, tanto Elias como esses 100 profetas, esses homens, ou seja, profetas e seus profetas. Era dessa maneira que Deus via, tanto Elias como os 100 homens de Deus, via como os seus profetas. Eu não sei se todos aqui conhecem o canal da nossa igreja, né, ICN Vermelha. Eu não sei se vocês conhecem. De vez em quando eu vou olhar o canal para dar uma verificada lá, ver as curtidas, as visualizações. E de vez em quando eu me deparo lá com alguns vídeos. Por exemplo, essa semana eu me deparei com um vídeo do Hernandes Dias Lopes, recente. Outro dia eu me deparei com o vídeo do Augusto Nicodemos. E eu, por curiosidade, eu fui ver as visualizações, né? Aí quando eu vi do Hernandes, do pastor Hernandes, tem poucos dias, tinha 4.000 visualizações. Falei, caramba, acho que 3 dias de vídeo. Aí eu fui ver do Augusto Nicodemos, 212.000 visualizações. Aí eu fui ver do pastor Walter, 12 visualizações. É interessante que às vezes é até engraçado que o meu filho, ele fica brincando comigo, né? Ele fica dando ideias. Mas, meus irmãos, o que eu quero mostrar é o seguinte: pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos e outros foram chamados por Deus para estarem no palácio, para estarem diante do rei,
para estarem diante dos holofotes da fama. Esses homens e outros foram chamados para fazer a chuva cessar, o fogo cair do céu. Mas, diante de Deus, tanto eles como eu somos os seus pastores. Isso é um fato, irmãos. Isso é um fato. Eles são homens de Deus, eu também sou, irmãos. E eu sempre costumo dizer para os pregadores novos, né, que eu nunca vou ser, por exemplo, um Augusto Nicodemos. Eu nunca vou ser um Hernandes Dias Lopes. Mas eles nunca serão igual a mim. Nós temos a nossa particularidade com Deus. Isso é um fato, irmãos. E esse princípio não serve só para mim que sou pastor, que sou pregador, mas para todos aqueles que foram chamados para uma função específica. E aqui eu quero destacar bem. Todos foram chamados para trabalhar no reino, isso é um fato. Mas nem todos podem trabalhar, por exemplo, como obreiro, como músico, como professor, ser um diácono, ser um pastor. Então, dentro dessas funções e outras mais, nem todo mundo será um Elias. Nem todo mundo. Mas dentro dessas funções, sempre tem uns que sobressaem mais, chamam mais a atenção, evoluem mais no reino, e o próprio Deus é o próprio Deus que escolhe e faz isso. Vamos ver um bom exemplo do que eu estou falando. Atos, capítulo 6, do versículo 1 a 8. Abra lá, para você acompanhar o meu raciocínio e o que Deus está falando conosco. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Depois nós voltamos para esse texto. Diz assim o texto sagrado, Atos 6, do 1 ao 8. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Até aqui por enquanto. A igreja começou a crescer, problemas começaram a surgir. Esse aqui era o problema, ou seja, na distribuição de cestas básicas, né, podemos dizer assim, as viúvas judias de fala grega estavam sendo esquecidas. Olha o problema aí, na igreja. Aí, por causa desse problema, versículo 2 diz, por isso, os 12, né, os apóstolos, reuniram todos os discípulos, disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, olha a importância da palavra, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês, preste atenção, 7 homens. Isso, a princípio, para levar a cesta básica. Mas tinha que ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Versículo 4. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párnias e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ou seja, foi levantado 7 homens para servir as mesas, para fazer a distribuição diária de alimentos, de uma maneira que nenhuma viúva fosse esquecida. Então o problema foi resolvido. Mas o que eu quero mostrar é que desses 7 obreiros, e que muitos se entendem que foram os primeiros diáconos da igreja primitiva, só 2 se destacaram. Estevão foi um. Diz que era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E o outro é Filipe, evangelista. Mas o fato é, todos eram obreiros do Senhor.
exceto Nicolau, que segundo alguns estudiosos, apostatou na fé e criou uma seita dos nicolaítas, que você vê lá em Apocalipse. Então, meus irmãos, na igreja, nem todo obreiro será um diácono. Nem todo diácono será um pastor. Nem todo professor será como Apolo. Que a Bíblia diz o seguinte sobre Apolo, Atos 18, 24, 25, eu vou ler para vocês. Ouçam. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Versículo 25, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava, ou seja, ele pregava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Nem todo professor vai ser como Apolo. Então o que eu quero mostrar é que vocês aprendam com essa primeira lição que cada um tem a sua função no reino, irmãos. Essa é a grande lição aqui. Portanto, precisamos identificar e exercê-la com a primazia para a glória de Deus. Isso sim é importante. Então, se a igreja do Senhor entendesse bem essa questão, a inveja não teria campo para atuar entre esses que servem. O ciúme não teria campo para atuar na igreja. O diabo não teria campo para atuar. Portanto, é importante que a igreja entenda isso. Então, meus irmãos, a minha expectativa com essa primeira lição é que todos os trabalhadores da igreja do MEI aprendam bem o que está sendo dito. Descubra qual a sua função e sirva a Deus para a sua própria glória. Um vai sobressair? Vai, porque Deus, Ele chama, Ele escolhe, e Ele faz da maneira dele. Nem todo mundo vai ser um Elias, nem todo mundo vai ser um Estevão, vai ser um Filipe. Portanto, faça tudo para a glória de Deus. Descubra a sua função, se você foi chamado para algo específico, e faça para Deus. Amém? Vamos então agora ao tal famoso desafio entre Elias e os profetas de Baal. Versículo 23 ao 39. Volte lá para nós acompanharmos. Grande desafio aqui. Diz o seguinte, versículo 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Versículo 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, olha só que desafio, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom, o povo gosta disso, né? O povo gosta disso. Versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Até aqui por enquanto. Bom, os profetas de Baal oraram, gritaram em alta voz e fizeram isso até a tarde, já se aproximando da noite. Ou seja, eles começaram a clamar por Baal pela manhã, foram até o meio-dia e continuaram até a tarde, que seria quase noite.
Eles se retalhavam com facas. E o final do versículo 29 diz: mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Chegou agora a vez de Elias clamar a Deus, versículo 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, Elias separou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo de descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Jael. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Lembrando que é época de seca isso aqui. Versículo 34, façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Preste atenção agora. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor, procure imaginar a cena, caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Bom, eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, para o contraste que há na oração que os profetas de Baal fizeram e a oração que o profeta Elias fez. Primeiro, de um lado havia 400 vozes clamando a Baal, 400. Do outro lado havia apenas uma voz clamando a Deus. Os profetas de Baal começaram a clamar pela manhã e foram até a tarde, quase à noite. A oração de Elias, eu botei um cronômetro para calcular, durou aproximadamente 20 segundos. Olha o contraste. Eles começaram pela manhã e foram até a tarde, quase à noite. Elias orou em 20 segundos. Diante ao clamor que os profetas de Baal fizeram, diz que não houve resposta. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Diante do clamor de Elias, Deus ouviu. O Senhor respondeu, o Senhor deu atenção. Olha o contraste. E verso 38 é a prova do que eu estou falando. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. E diante desse momento em que Deus já tinha feito o coração desse povo se voltar para Ele, eles dizem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, esse povo se voltou para Deus. E diante desse momento tão importante para esse povo, existe um ponto aqui muito relevante nesse episódio, que quero destacar, e que geralmente, não damos nenhuma atenção. Geralmente não salta aos nossos olhos. E o que me chama a atenção é como Deus, Ele vem trabalhando desde o capítulo 17, para que esse momento acontecesse e Ele trouxesse esse povo de volta para Ele, irmãos. Deus, Ele vem trabalhando isso. Esse povo estava totalmente afastado do Senhor, entregue à idolatria, mas Deus move o coração deles e manifesta o seu poder e o seu amor, pois a ação de Deus no Carmelo também foi uma demonstração de amor para com o seu povo. E Ele fez tudo isso para que o seu povo se voltasse para Ele. Sabe, meus irmãos, tem muitos filhos de Deus afastados dos seus caminhos, e que nesse momento estão, muitos deles atolados no pecado. De vez em quando encontro alguém da época de juventude, que se afastaram de Deus, e tem pessoas que mesmo dentro da igreja, estão afastadas.
Mas diferente do profeta Elias, eu não preciso orar para que o fogo caia do céu, para que o povo se volte para Deus. Nenhum pastor precisa fazer isso. Isso em nossos dias não se faz necessário, pois a maior demonstração de amor e poder demonstrado por Deus ao seu povo foi Ele ter entregue seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e ressuscitá-lo ao terceiro dia para nos salvar, miseráveis pecadores. Maior demonstração de amor e poder. Não precisamos mais pedir para que Deus desça fogo do céu, para que o povo veja e se volte. A maior demonstração de amor e poder nós demos na cruz do Calvário. Olhar para a obra da redenção que Deus fez ao nosso favor basta para que qualquer filho de Deus que esteja afastado se volte para Ele. Temos que olhar para a cruz, temos que pregar a cruz. Nenhuma outra manifestação de amor e poder se aproxima do amor e poder que foi manifestado na cruz do Calvário. Suficiente. É suficiente. Portanto, podemos dizer que olhar para a cruz já é suficiente para o Filho de Deus que está no pecado. Abandone o pecado. Para aqueles que estão afastados, voltem para Deus, é suficiente. Para que nós abandonemos os valores deste mundo. Deu tilt aqui no meu... Até que eu já volto. Voltando aqui. Portanto, podemos dizer que olhar para a cruz é suficiente, irmãos, para que o pecador, o Filho de Deus que está entregue ao pecado, abandone o pecado. Para aqueles que estão afastados de Deus, volte para Ele. Para aqueles que estão envolvidos com valores desse mundo, volte para o Senhor. Para que deixemos de nos prostrar, entre aspas, diante de Baal. Amém? Portanto, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor precisam considerar isso nessa manhã. A cruz, a redenção ao nosso favor é suficiente. É a maior demonstração do poder de Deus, do amor de Deus em relação a nós, miseráveis pecadores. O último ponto que temos para aprender nesta manhã é em relação à oração que Elias fez. E temos algumas lições para aprender com ela. Mas antes de entrarmos diretamente na oração que Elias fez, eu aprendo que Deus, Ele não precisa ouvir muitas orações, muitos clamores. E muitas vezes nem precisamos passar muito tempo orando para que Ele então ouça a oração. Deus precisa, entre aspas, apenas que a oração que está sendo feita esteja de acordo com a sua vontade. E a oração de Elias estava, irmãos. Isso é importante. E a prova disso é que Elias orou apenas uma vez, durante 20 segundos. E Deus ouviu o seu clamor. Vamos à oração do profeta Elias, então, versículo 36 ao 37. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que faz o coração deles voltar para Ti. A primeira lição que aprendo com essa oração é que a oração de Elias tem como propósito glorificar a Deus.
Observe o versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Olha o que ele diz agora. Que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Versículo 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, olha apontando para Deus, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Meus irmãos, a oração de Elias bate com a maneira que Jesus ensinou em João 14:13. Que diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem, falando isso para os discípulos, para os apóstolos, em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Sabe, meus irmãos, muitas das nossas orações não são ouvidas, porque elas não são para glorificar a Deus. Pense nisso. Muitas das nossas orações não são ouvidas, porque elas não são para glorificar a Deus. Tem pessoas que não gostam quando eu digo que Deus, Ele não precisa das nossas orações para fazer absolutamente nada. Tem pessoas que não gostam disso quando eu falo. Pois Deus é soberano. Imagine se Deus dependesse da minha oração para agir, da sua oração para agir. E diante disso surgem aquelas perguntas: pastor, por que orar então? Por que orar se Ele não precisa das nossas orações? Por que orar, pastor, se Ele já determinou todas as coisas? A resposta é simples, irmãos. O que acontece é que muitas vezes Deus determina, Ele que determina, que algo aconteça, e que aconteça através das nossas orações. Simples. A oração será o meio que Ele vai usar para que o que Ele já determinou aconteça. Só isso. Ou seja, o Deus que determina os fins também determina o meio para que os fins aconteçam. Simples assim. O Deus que determina que alguém seja curado, muitas vezes usa a oração para que a pessoa seja curada. É simples. Ele determina que fulano vai ser curado. E Ele determina que a maneira que aquela pessoa vai ser curada através da oração. O Deus que determina que um milagre vai acontecer, muitas vezes usa a oração para que o milagre aconteça. O Deus que determinou que a chuva cessasse, usou a oração de Elias para fazer cessar a chuva. Não tem mistério. O Deus que determinou que o fogo caísse do céu, usou a oração de Elias para que o fogo caísse do céu. Simples assim, irmãos. Não tem mistério, não. Então, dessa forma, dessa maneira, quem é que vai ser glorificado aqui? Deus. E Elias, ele entendia isso muito bem, por isso que ele está orando e está falando que o Senhor, que fique sabendo que o Senhor fez isso. Mas a grande verdade, meus irmãos, nós não prestamos, essa natureza é terrível. A grande verdade é que as pessoas querem bater no peito e dizer: eu orei e a chuva cessou. As pessoas querem isso. Eu orei e o fogo caiu. Mas sinto informar que não é dessa maneira que funciona. Portanto, se você orou por algo e Deus ouviu a sua oração, saiba que foi Ele que determinou que acontecesse. Ele determinou que acontecesse através da sua oração. Portanto, toda a glória deve ser dada somente a Ele, e que isso fique sabido por todos. Quantas experiências você teve em que você orou e Deus ouviu? Deus estava por trás, determinou que aquilo acontecesse através da sua oração. Se aconteceu, Ele foi glorificado. Amém? Segundo ponto que destaco na oração de Elias é o seguinte: a oração de Elias não é fruto de sua imaginação ou fruto de uma boa ideia. Não, ele não acordou e falou o seguinte: bom, tive uma ótima ideia, vou juntar os profetas de Baal. Eu já sei, eu vou orar para Deus. Nada disso. Não é fruto da sua imaginação, nem de uma boa ideia. Versículo 36 deixa isso muito claro, irmãos. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Preste atenção na oração dele. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus, em Israel, que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Pronto. Foi ele que mandou ele fazer. Quando eu era jovem, tinha outros jovens que via esse texto, né, e ficavam pedindo, Senhor, manda fogo, manda aquela coisa toda. Mas Elias só está fazendo o que Deus o mandou fazer. Não teve uma boa ideia. O desafio que ele fez a Acabe e os profetas de Baal foi Deus que ordenou. A oração que ele fez foi ordem divina. Final do versículo 36 é claro, fiz todas essas coisas por ordem tua. Se Deus não tivesse ordenado, ele não iria a Acabe. Ele não iria fazer o desafio. Ele não ia orar para que o fogo caísse. A sua oração, isso é muito importante, quando falamos em oração, estava de acordo com a vontade de Deus. É o que João diz em sua epístola, que eu estou cansado de falar aqui, 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. As orações que nós fizemos aqui nesta manhã, o que você apresentou a Deus, meus irmãos, se tiver de acordo com a vontade de Deus, no tempo dele, na hora dele, Ele vai fazer para a sua glória. Amém? Aí quando olho para o meio evangélico nesses dias, e vejo um monte de crentes e pastores desinformados dizendo, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo, meus irmãos, bobagem, criancice. Ah, meus irmãos, quando um profeta do Senhor dizia, assim diz o Senhor, quando ele falava isso, ele está querendo deixar claro que aquilo que ele está falando era do Senhor. Não sou eu não. Por isso que ele dizia, assim diz o Senhor. Aí tem um montão de gente dizendo assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não mandou falar nada. Grave isso, quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, ele está querendo deixar claro que aquilo que ele está falando, a sua mensagem não vinha dele, vinha do Senhor. Olha Deus sendo glorificado. Ele estava deixando claro que o que ele estava falando não vinha dele, mas vinha do soberano Deus. Quando você ouvir alguém nesse tom de arrogância, dizendo, eu determino isso, eu determino aquilo, se você tiver intimidade com a pessoa, a chame, a parte, ensine com muito amor, com muito carinho, como funciona, instrua essa pessoa. Meus irmãos, quem somos nós para determinar o que Deus tem que fazer? Quem somos nós? E se for alguém que você não tem acesso, deixa essa bobagem entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Isso não provém de Deus. Terceiro ponto que destaco na oração de Elias é que a sua oração foi uma oração de fé. Meus irmãos, ele recebeu uma ordem divina. Ele prepara todo o desafio e ora, crendo que o que Deus falou com ele iria acontecer. Que uma coisa é você ouvir uma ordem de Deus, outra coisa é você fazer. Grandes homens da Bíblia foram desobedientes. Ele ouviu e obedeceu, porque fé está ligado com obediência. E se o fogo não caísse do céu? Como é que seria? Mas Elias creu que Deus ouviria sua oração. Meus irmãos, se as nossas orações, grave isso, forem para glorificar a Deus, se elas estiverem de acordo com a sua vontade, se orarmos com fé, Deus ouvirá as nossas orações. E o fogo, entre aspas, vai cair do céu. Amém? Que nessa manhã você possa guardar em seu coração tudo que Deus falou conosco através da sua palavra e prática. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você. Nos pontos que nós destacamos aqui, eu tenho certeza que Deus falou conosco. Amém? Vou chamar os músicos, vamos orar nesse momento. Para nós encerrarmos o culto. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor ainda continua falando conosco. E através da Tua palavra. Diante de tudo, ó Deus,
que foi dito nessa manhã, eu tenho certeza que o Senhor falou com os teus filhos. Aquilo que ficou bem claro na mente deles, aquilo que se encaixou nas suas dúvidas, naquilo que eles estão vivendo, passando, aquilo que eles aprenderam nesta manhã, que teu Espírito Santo crave no coração deles. E que não fiquemos apenas, talvez impressionados com aquilo que foi ensinado ou dito, mas que nos propusemos a colocar em prática, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Estamos aqui, ó Deus, domingo após domingo, semana após semana, trabalhando para que a tua igreja seja edificada, ó Deus. Pontos tão importantes foram tratados nessa manhã. Que aqueles, ó Deus, que foram chamados por Ti para algo específico, que façam para a Tua glória, Senhor. Possam compreender que nem todos nós seremos como o profeta Elias, mas quem sabe, você foi chamado para ser como aqueles profetas que ninguém conhecia. Deus sabe de todas as coisas, mas faça tudo para a glória de Deus. Não deixe em momento algum, nós temos que trabalhar isso, nós que estamos à frente do ministério, trabalhando, lutar contra a inveja, ciúme. Tira do meu coração, ó Deus, toda inveja, todo ciúme quando eu vejo um homem de Deus sobressaindo e vem sentimento ao meu coração. Tira, Senhor, porque isso é uma obra da minha carne. Eu quero te servir com alegria, independente se no palácio ou não, diante dos holofotes ou não. Possamos compreender, ó Deus, o valor da oração. Que as nossas orações sejam para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que as nossas orações sejam feitas debaixo da Tua santa e poderosa vontade. Que possamos orar conforme a Tua recomendação. E essa recomendação venha através das Sagradas Escrituras, Senhor. Possamos orar aqui, não por orar, mas levantarmos orações cheias de fé. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua. Oh, foi na cruz, e foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz, porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Erro não há, mas eu
Ele vive, Ele vive. Posso ter o amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, Ele está. Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã. Glórias a Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor fala conosco. Obrigado pelo refrigério. Obrigado, ó Deus, que a cada mensagem Tua é o Senhor edificando a Tua igreja. Possamos guardar essa mensagem no coração. Abençoa o Teu povo nesta manhã. Os leva para casa. Dá um dia na Tua presença. Os abençoa no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, boa tarde, um ótimo almoço. Fala com o seu irmão antes de ir embora. Feliz aniversário mais uma vez para a nossa irmã. Aproveita, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pessoal da Live Rica e abundantemente. Até a noite, se Jesus não voltar.